De volta agora falando sobre alimentação durante e após a cirurgia bariátrica. Recebo aqui a doutora Alcione Altini para explicar então essas fases, né, doutora? Porque a alimentação dentro desse processo é dividida em fases. Isso, olha só, quando a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente muda os hábitos alimentares. E a cirurgia bariátrica, ela não é nenhum milagre, ela é um mecanismo para mudar esses hábitos alimentares. Que esses hábitos alimentares você vem desde a infância. Então, por isso que as pessoas criam aquele mistério, dizem que não vão mais comer carne. Pelo contrário, na cirurgia bariátrica você tem que valorizar a carne, que é a proteína. Até porque temos uma deficiência, né? Exatamente. Então, a dieta da cirurgia bariátrica, ela se resume em 4 fases. Logo após a cirurgia, depois das 12 horas, o médico libera uma dieta de prova. O que é uma dieta de prova? É a água de coco e chás claro. A senhora pode inclusive mostrar como seria aí a primeira fase. A primeira fase, então, seria essa fase do chá claro. Qual é a quantidade que a pessoa vai tomar? Um copinho de 50 ml. Ela vai colocar esse copinho na boca e esse chá vai descendo vagarosamente. Qual é a finalidade dessa dieta? Deixar o intestino em repouso, o estômago em repouso e começar uma hidratação. Quantos copinhos desse num dia, doutora? A cada 2 horas um copinho desse. Então, como a gente mora num lugar mais quente, você tem que tomar cuidado. Se você fica no ar-condicionado, toda vez que a boca estiver seca, você tem que estar tomando um golinho desse chá, da água ou da água de chás, como as opções que nós trouxemos hoje aqui. Esta é a fase que vai ser iniciada ainda no hospital. Tudo certo? Isso, a primeira fase. A primeira fase. Depois a gente vai para a segunda fase. A segunda fase, ela inicia em casa. Quando a pessoa tem alta do hospital, ela vai para casa, ela inicia a segunda fase. A segunda fase é a dieta líquida restrita. O que é uma dieta líquida restrita? É a dieta que é tudo coado. Então você pega um suco, né? Passa por uma peneira bem fininha e tudo que fica em cima da peneira você não usa. Você só vai tomar o suco já coado. Então você pode fazer inclusive um caldo que você usa um pedacinho de carne, alguns vegetais, aí é cozido e depois passado na peneira, tudo que fica em cima da peneira do fica. Suco seria aqui, né? Exatamente. Você vai pegar esse suco, passar por esta peneira. Nada de sólido. Nada. Por quê? Porque esses resíduos, eles podem grudar naqueles grampos e dificultar a cicatrização. Então, e é uma quantidade pequena ainda. A quantidade ainda é 50 ml. Ainda um copinho de café. Exatamente. E de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas. Okay? Essa é a segunda fase. A segunda fase. Essa fase, geralmente, ela tem uma duração de mais ou menos 10 dias. Aí você vai passar para a terceira fase. Qual é a terceira fase? A terceira fase, você vai fazer aquela sopinha que eu falei dos legumes, né? De um pedacinho de carne, vai liquidificar, passar numa peneira mais grossa e já tomar aquela sopa batida. A mesma coisa, você pode estar usando a vitamina com pedaço de fruta, com leite desnatado ou de soja, e daí você já tem uma consistência maior. É interessante a gente falar que alguns pacientes, eles fazem intolerância à lactose depois da cirurgia. Aí se retira o leite de vaca, os derivados do leite de vaca, e introduz o leite de soja. Tá certo? Certo. Aí depois dessa fase, a gente vai para uma fase amassada, que você pode usar, por exemplo, a batata amassada, o caldo de feijão. Legumes, no geral. Isso. Aí você vai iniciando essa quarta fase. Você pode, inclusive, usar a carne moída. E depois você vai evoluindo
para a alimentação normal. Geralmente, essas fases, elas têm duração de 10 dias cada evolução. É como se a gente fosse evoluindo a dieta de um bebê. Então, a gente tem a líquida, passa para liquidificada, depois para pastosa e depois para os alimentos sólidos. Então, se são 4 fases, cada uma com uma duração média de 10 dias, pouco mais de um mês, o paciente bariátrico, ele vai voltar a comer normalmente, mas com uma readequação de quantidades. Exatamente. É bom a gente falar que essa readequação, ela é individualizada. Então, por exemplo, tem gente que chega no consultório e fala assim: eu não consigo comer arroz, vira uma bucha na boca e eu não consigo engolir. E se eu engulo, eu vomito. O que é isso? Falta de mastigação. É importante esse acompanhamento antes, durante e após. Essa questão da mastigação, de você aprender a mastigar, de você não utilizar a água durante as refeições para empurrar o alimento. Que na verdade são regrinhas que já valem para uma alimentação saudável. Né, isso. E o paciente bariátrico, pela restrição que ele tem, muitas vezes falta água para formar saliva. E isso impede ele a comer uma consistência mais dura, vamos dizer. Então, por exemplo, a utilização da água é muito importante para formar essa saliva que melhora a descida do alimento. Inclusive, doutora, é curioso que para operar, para fazer a cirurgia bariátrica, o paciente ele precisa de um laudo do nutricionista. Significa que ele vai fazer antes um acompanhamento prévio. Ele vai fazer um acompanhamento antes, que nesse acompanhamento prévio não é só você emitir o laudo, mas você também tem que começar a reeducar esse paciente para chegar nessa fase. Porque a gente tem alguns, por exemplo, o doutor Ivan falou da síndrome de dumping. A síndrome de dumping, ela pode acontecer imediatamente após você comer alguma coisa doce ou gordurosa, que é essa passagem muito rápida do estômago para o intestino, ou você pode ter uma síndrome de dumping mais tardia, depois de 1 a 2 horas. Então você pode ainda ter essa síndrome de dumping. Então a gente trabalha com este paciente para que ele use mais proteína, menos carboidrato, para dificultar essa passagem do estômago para o intestino. E também para equilibrar as deficiências nutricionais Isso que ocorrem neste período. Isso é uma coisa muito importante, as deficiências nutricionais. Por exemplo, a gente tem deficiência importante de macronutriente, que é a proteína, que daí a gente vai ter uma queda de cabelo acentuada, dores nos membros inferiores, e a gente vai ter deficiências de micronutrientes, então de ácido fólico, de minerais importantes. Uma coisa interessante, Renata, é que a gente percebe que alguns pacientes obesos, eles já vêm com uma deficiência de micronutriente antes da cirurgia. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina D e o zinco, e eles interferem diretamente no metabolismo e na questão da fome. Porque a alimentação já era inadequada. Exatamente. Né? Então, assim, tem que fazer a correção e depois esse acompanhamento, que todos os outros profissionais já falaram, a importância disso. E também depende do tipo de cirurgia, como o doutor Ivan falou. Se é uma cirurgia mais restritiva, você vai ter deficiências maiores, então você vai ter que ter um cuidado maior. E quando você diminui a capacidade gástrica, que o estômago fica menor, você vai ter uma ingestão menor. Se você tem uma ingestão menor, você também automaticamente vai ter uma ingestão menor de nutrientes. Agora, doutora, eu me pergunto como um paciente consegue se manter em pé com um copinho desse durante esse pós-operatório? A maioria deles, eles não sentem fome, que muitas vezes eles têm que se corrigir para estar comendo de 2 em 2 horas, aliás, tomando líquido, né? Mas essa dieta, é como eu lhe falei, é para deixar o estômago em repouso e fazer apenas uma hidratação. Tá certo, doutora. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso Viver Bem. Doutora Alcione Altini já é da casa, já faz parte aqui do corpo de profissionais da SIC TV. A gente fica muito feliz em tê-la. Eu que agradeço. Conosco. Você de casa, se tem alguma dúvida, pode procurá-la para tirar aí suas dúvidas, esclarecer o tema. Sem esquecer que é importante passar por todo esse processo psicológico, nutricional, antes de tomar essa decisão, né, doutora? Porque, Renata,
a gente está lá lidando com um bem precioso, que é o hábito alimentar. Você tem um hábito alimentar, você forma esse hábito alimentar desde a infância. Você vê que essa questão de Natal, tudo isso envolve a família, envolve sentimentos. Então, quando a gente lida com o hábito alimentar, a gente tem que ter um cuidado, como a psicóloga falou. Alguns pacientes, a Lili falou sobre isso, a questão de trocar a alimentação pela bebida alcoólica. Isso realmente é um problema. Infelizmente, o nosso Viver Bem chegou ao fim. Você de casa, sábado que vem nós estamos de volta com mais um tema. Hoje falamos sobre cirurgia bariátrica. Até lá. Obrigada, doutora Vilma.